iniciando aqui a campanha Sangue nos Umbrais. Repita comigo: sangue nos umbrais. Serão 3 domingos com essa temática, 3 domingos que falaremos sobre esse assunto. E nós vamos terminar no domingo da Santa Ceia do Senhor. Já faz alguns dias que eu venho percebendo a necessidade de falar sobre alguns assuntos pertinentes à libertação. Mediante algumas pessoas que me procuram, que me pedem orações, que confia em abordar algum assunto concernente às suas vidas. E eu percebo que o que o povo de Deus está mais precisando é de proteção e de libertação. Eu percebo que o que as famílias mais estão precisando é de proteção e libertação. Diga comigo: proteção e libertação. Então, quantas pessoas que elas estão aprisionadas por uma prisão invisível, é como um pássaro que você amarra em suas pernas uma linha transparente. E esse pássaro, ele tenta voar. Ele quer voar. Mas algo lhe prende. E dependendo de qual ângulo você está olhando para este pássaro tentando voar, você não vê a linha transparente segurando suas pernas, suas patas. E você se pergunta: por que ele não voa? Porque tem algo prendendo. Eu percebo no nosso meio que tem pessoas que ele vai até um certo ponto, ele para. Ele está empolgado, ela está empolgada e vai até um certo ponto e para. Pessoas no nosso meio que começa algo, não termina. Pessoas que em suas vidas é tudo pela metade. São pessoas que estão todos os domingos na igreja. Então, quantas pessoas que existe um cativeiro em suas vidas, existe uma prisão em sua vida, pessoas que tudo de ruim acontece na sua casa. E eu não estou dizendo que nós não passaremos por aflições, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações, todos nós estamos sujeitos a passar por provações, todos nós estamos sujeitos a enfrentar crises na nossa vida, todos nós estamos sujeitos. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas encara as aflições com bom ânimo. Por quê? Porque o verbo que se fez carne habitou entre vocês, venceu o mundo. Então, não é sobre isso. Porque senão daqui a pouco, qualquer provação lá na sua casa, você vai achar que você precisa de libertação.
Não, não é isso não. Mas tem pessoas que é um ciclo repetitivo. Está sempre repetindo naquela mesma área. Ela sempre é atingido na mesma área. Por quê? Porque o diabo já pegou o ponto, ele sabe aonde atacar. Ele conhece o seu ponto de vulnerabilidade. O meu ponto de vulnerabilidade. Então, quantas pessoas que mesmo frequentando a igreja, são pessoas que precisam ser libertas. Quantas pessoas que ele está dentro da igreja, mas ele não se libertou do vício. Existem vícios em sua vida. Quantas pessoas que ele está na igreja, só que ele não se permitiu ser tratado no caráter, fala mal da vida de todo mundo, fofoca, não tem temor de citar o nome das pessoas, de falar coisas que ele nem viu, coisas que ela nem viu, nem presenciou, mas alguém contou. E o diabo, ele conhece os ouvidos certos para disseminar algo. Ele sempre vai derramar no ouvido de quem tem a boca grande. Então, quantas pessoas que ele se envolve, ele está na igreja, mas ele se envolve com coisas ilícitas lá fora. E muitas das vezes aquilo que nem é ilícito para você, mas é imoral segundo a palavra de Deus, e para você está tudo bem. E aí existe áreas que você está aprisionada, não rompe, e você vem em busca de uma libertação, através de uma revelação, porque você quer uma resposta do porquê está acontecendo aquilo na sua vida. Talvez aquilo que você chama de revelação, porque você acha que precisa de uma revelação, na verdade o que está faltando é arrependimento da sua parte. Por quê? Porque tem pessoas que ele está na igreja, ele levanta a mão, ele glorifica, ele chora, mas é adúltero. Mexe com todas as mulheres na rua. Ele peca na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne. Pessoas que para você se tornou normal ter conversas profanas lá naquele privado. Então, quantas pessoas que existem áreas na sua vida que precisam de libertação. Quem está entendendo isso aqui? Você está interessado em mergulhar hoje nesse oceano aqui da palavra? Quem está interessado? Então, mediante esta necessidade, eu estudando, já estava conversando com a pastora Kelly já faz alguns dias também, eu decidi escolher esses 3 domingos para falar sobre isso e transformar essa série de mensagens em uma campanha. Por quê? Porque no final você vai receber, quem viu o vídeo do pastor Wellington lá no Instagram, quem viu? Você vai receber uma embalagem com algodãozinho e um vinho. E nós vamos fazer um ato profético. No final você vai ver. Amém? Quem vai fazer essa campanha até o final? Louvado seja Deus por isso. Então presta atenção, quando a gente fala de sangue, nós estamos falando de algo que atravessa dimensões.
Se existe algo que acessa o mundo espiritual, é o sangue. Você sabia disso? O sangue. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos Antigo Testamento e nós temos Novo Testamento. Nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E em ambas está o sangue. Nós vamos encontrar o sangue na Antiga Aliança e nós vamos encontrar o sangue na Nova Aliança. Vamos entender a diferença de ambas nessa noite. Mas vamos começar pela Antiga Aliança. Amém? Êxodo capítulo de número 12, a partir do verso 7. Êxodo capítulo de número 12, a partir do verso 7. A minha versão é RA, Revista Corrigida. RA. RC, Revista Corrigida, RA atualizada. Isso, RA. Êxodo 12. RA. Revista atualizada. Está escrito assim, verso 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui, por isso que eu escolhi a RA, porque isso aqui muitas das vezes na leitura rápida passa batido. Olha o que está escrito aqui: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Você percebeu que isso aqui está no plural? Deuses no Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E você diz amém. Redobre a sua atenção, presta atenção. Imagina a tensão naquela noite no Egito. Famílias israelitas, após séculos de escravidão, e quando a gente fala de séculos de escravidão, a gente precisa entender isso aqui, porque o povo de Israel, ou chamado de povo hebreu, ficou 430 anos no Egito. Desses 430 anos, 220 anos a 230 anos eles foram escravos. Eles não foram escravos durante os 400 anos, não, porque quando José, o governador do Egito, ele se revela a seus irmãos que foi em busca de alimento, e ele diz: vocês tentaram me destruir, me jogando numa cisterna e me vendendo, mas como vocês estão vendo hoje, eu não sou mais escravo, eu sou quem governa. Como que está o meu pai, Jacó?
Está bem? Então traga meu pai, traga nossa família para o Egito. Porque eu entendi que foi para este tempo que eu tive que passar por aquela aflição. Eu entendi que foi para este momento que eu fui submetido àquela provação difícil. Eu entendi, eu não quero me vingar de vocês, porque eu entendi que agora vocês não morrem de fome, porque Deus permitiu eu passar pela luta para estar aqui hoje, sendo resposta de Deus para suas vidas. Então, o povo agora hebreu entra no Egito, e quando Jacó entrou no Egito, ele entrou com 70 almas, ou 70 pessoas. Grave isso, 70. Eles entram naquela terra, eles são bem recebidos por Faraó, que tinha uma gratidão eterna por José, porque foi através de José que o Egito não padeceu de fome. E a Bíblia diz que foi dada uma terra chamada terra de Gósen para o povo de Israel, o povo hebreu. Então, aquele povo agora, eles têm uma terra para poder cultivar, plantar, para cuidar e também criar seus animais. E aquele povo agora está lá, eles têm aonde ficar. E com o passar dos anos, a Bíblia diz que José morreu. O faraó contemporâneo de sua época também morreu. E a Bíblia diz que foi levantado um faraó que não conheceu Jacó, não conheceu José e não conheceu o Deus de Israel. Ou seja, se não conhece, não tem respeito nenhum. Então ele não respeitou aquele povo e ele começou a escravizar. Por quê? Porque a preocupação desse faraó era o crescimento desse povo. Porque eles não são mais 70 pessoas. Havia uma promessa de crescimento sobre eles. E por causa da promessa de Deus, aquele povo cresceu, multiplicou. Aquele povo agora, quem está entendendo? Agora já não é mais 70, agora é 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aquele povo foi crescendo, porque quem tem promessa cresce. Quem tem promessa, ele não vai ficar no nanismo espiritual. Quem tem promessa vai crescer. Eu estou profetizando nessa noite, há um profeta no altar. Eu estou profetizando, se há uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, então vai haver crescimento, crescimento de Deus, vai crescer. Aquele povo cresceu, multiplicou, se espalhou por aquela terra. Só que agora veio as correntes, veio a escravidão. E durante 220 a 230 anos, aquele povo foi submetido à tortura, escravidão. Perceba que o Egito, que recebeu eles com boas-vindas, agora é o mesmo Egito que escraviza. Perceba que o mesmo Egito que forneceu pão, forneceu comida, agora é o mesmo Egito que escraviza. A mesma terra que por algum tempo foi bênção, agora é maldição. E não é por causa da terra, mas é por causa de quem lidera ela. E quem é que está liderando? Faraó. E aí você precisa entender que Faraó, porque quando a gente fala de Faraó, as pessoas imaginam que ele era um rei. Mas quando se trata do antigo Egito, os faraó, eles eram deuses. Eles eram como uma divindade. Quem está comigo aqui? Eles eram como uma divindade. Eles via como um Deus. Então presta atenção, o Egito, na representação bíblica, representa o mundo. O mesmo mundo que te oferece
coisas deliciosas, é o mesmo mundo que te escraviza. Faraó representa Satanás, porque Satanás também se acha um Deus, e ele é chamado de Deus desse século. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. O faraó vai escravizando, vai oprimindo. Aquele povo clama por libertação, sim ou não? Aquele povo durante 230 anos orou, desejou ser liberto. Aquele povo durante 200 anos falou para Deus: Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez ao nosso pai Abraão. Então, diga assim comigo, repita comigo: eles tinham o desejo de ser livre. Diga assim: eles orou para ser livre. Quantas pessoas também no nosso meio que querem ser livres? Quantas pessoas que oram para ser livres, para serem libertas? E às vezes são coisas tão íntimas, que olhando externamente a gente não vê. E aquela pessoa, ela ora, ela busca, ela chora, ela clama, ela faz até jejum, mas não consegue ser livre, semelhante ao povo de Israel, que orava, clamava, buscava, fazia de tudo, mas a libertação não vinha. E presta atenção, aí a Bíblia diz que Deus levanta Moisés. Moisés vai até Faraó e disse: Deus me mandou aqui para pedir a você que liberte o seu povo, o povo de Israel. Qual foi a resposta do Faraó? Não deixarei ir. Talvez você ouvindo assim, mas quando eu estava estudando, eu me arrepiei todinho com essa frase: não deixarei ir. Porque quando você entende que esse faraó representa Satanás, você entende que existe algo muito mais profundo. É como Satanás dizendo para aqueles que querem ser livres: não deixarei. Não dei. Você está lá orando: Senhor, eu preciso de uma libertação. O diabo está olhando para você dizendo: não deixarei. Senhor, eu quero ser livre disso, eu quero ser livre desse vício, eu quero ser livre daquilo. E ele está olhando para você e dizendo: não deixarei. Todos os dias, em algum lugar tem alguém orando, mas também tem Satanás resistindo àquilo que você está pedindo. Não deixarei. E aí, a gente precisa entender algumas coisas. Dentro do Egito havia deuses. Quem já assistiu Discovery, History, Discovery Channel? Quem gosta de assistir esses programas inteligentes? Levanta a mão aí. Quem gosta de assistir BBB? Chácara do Carlinhos Maia. Presta atenção. Você já viu lá a tumba de Tucantamon lá? Quem já viu? Quem já viu? Quando enterrava os faraó, enterrava seus gatos também. Você sabia disso? Você sabia que não tinha ali só uma tumba para os faraó, mas também tinha para
seus gatos. Não sabia não. Por quê? Porque no Antigo Egito eles acreditavam que o gato ele tem uma coisa espiritual. Na verdade, os animais têm uma conexão com o mundo espiritual. Se você não sabia, vai aprender, viu? Hoje. Eu estava conversando com um rapaz que trabalha com aras. Parei na padaria, fui tomar um pingado, né? Eu gosto de tomar pingado cedo. Eu só tenho preguiça de fazer em casa. Mas aí, eu fui tomar um pingado, eu estava conversando com o menino da padaria, filho do dono, e ele trabalha com aras. Ele trabalha com domando cavalo, bem interessante. E eu perguntei para ele assim, eu falei assim, o cavalo tem uns negócios espiritual, não tem não? Ele falou, tem. Rapaz, se você estiver irritado, irado, se você tiver e você encostar do lado de um cavalo, ele sente na hora a sua energia. Ele começa a fazer assim, ele começa a pular, porque ele sentiu a energia. Se você chegar calmo, ele baixa a cabeça, ele fica calmo também. Por quê? Porque ele sente a energia. Então, assim como aquilo que esse moço disse acerca dos cavalos, eles acreditavam que os gatos também. Outros animal que eles tinham como Deus era o touro. Sabia disso? O touro era um deus no Antigo Egito, que representava força. Força. Então presta atenção. Havia várias divindades, e a maior delas era quem? Faraó. Aí Deus, para tratar esse faraó, o que Deus faz? Enviou 10 pragas. Cada praga era Deus tratando uma área. Sabia disso? E você percebe que era uma humilhação para o faraó. Pergunte por quê? Se ele era um Deus, por que ele não resolvia o problema das pragas? Aquelas pragas foi uma humilhação pública para o faraó. Eu imagino Deus no céu rindo dele. Pastor, como assim Deus rindo? Deus tem senso de humor. Não sei, o salmista disse lá no livro de Salmos que Deus ri dos seus inimigos. Eu imagino Deus rindo dele. Resolve o problema da rã aí. Não resolve, né? Resolve o problema dos piolhos. Não resolve, né? Não resolve o problema do piolho, né? Agora eu vou transformar aquelas águas lá. Quero ver se você faz. Teve situações que os magos, aqueles que trabalhavam com magia no Antigo Egito, eles iam lá e faziam igual, sabia? Teve situações que eles fez igualzinho. Quem já leu isso? Eles transformavam pedaço de pau em cobra no Antigo Egito. Quando Deus fez as águas ficar vermelhas, aqueles da alta magia do Egito também fez as águas ficar vermelhas. Pastor, como assim? Era o poder de Satanás. Satanás é imitador das coisas de Deus. Ele também faz sinais. E é por causa disso que tem tanta gente enganada, porque não tem discernimento. Está chamando, está dizendo é coisa de Deus, e na verdade nos bastidores está Satanás olhando para você assim, recebendo a sua adoração, e você dizendo que é coisa de Deus, e é Ele que está por trás. Quem está entendendo isso aqui? Só que presta atenção, nós chegamos na 10ª praga. Diga comigo, a 10ª praga: a morte dos primogênitos. Só que para isso Deus deu uma ordem ao povo de Israel. E qual foi a ordem de Deus? Para que eles marcassem os umbrais de suas portas com o sangue do cordeiro, porque o juízo de Deus ia passar na terra. Então eles precisavam marcar a porta com sangue. E presta atenção,
era um símbolo profético da nossa redenção em Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu na antiga aliança era um símbolo profético do que ia acontecer na nova aliança. Aquilo que aconteceu, o cordeiro da antiga aliança, é a sombra daquilo que haveria de vir. Quem está entendendo isso aqui? Por quê? Porque Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Então Deus disse ao povo, lá na antiga aliança: pega um cordeiro, mata o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, assa a carne, come toda a carne, não deixa nada. Só que aí Deus disse assim, ó, olha para cá. Só que quando vocês for comer o cordeiro, coloca a sandália no pé, fica vestido, coloca roupa de sair, e come com pressa. Por quê? Porque não era só uma proteção, em que o anjo da morte não ia entrar na casa de quem tinha o sangue, mas também era libertação. Eu vou repetir, não era só proteção para que o destruidor não entrasse em suas casas, aquele sangue, mas também era a libertação. Por quê? Porque Deus começa te protegendo do mal e te libertando do mal. Eu vou repetir, Deus começa te protegendo do mal e te libertando do mal. Eu vou repetir isso aqui porque tem alguém recebendo. Deus começa te protegendo do destruidor e te libertando da autoridade dele, do domínio dele. Eu vou profetizar. Nestes domingos nós estamos orando, nós estamos consagrando nesse propósito do sangue nos umbrais, para que haja proteção na tua casa, proteção para a tua família, mas também libertação. Você não será dominado pelo faraó deste século, você não será dominado por Satanás. A sua vida, as áreas da sua vida não estarão debaixo da autoridade dele, mas estarão debaixo da cobertura do sangue. Aleluia! Então entenda, os israelitas viviam sobre opressão no Egito, mas aí Deus falou assim: mata o cordeiro, queima a carne, pega o sangue, coloca numa bacia, passa nas ombreiras, olha para cá, e veste a roupa e fica pronto para correr daí. Sabe o que é interessante? É interessante que o povo obedeceu. 200 anos sofrendo, sendo castigado, e agora uma bacia cheia de sangue passando na porta vai resolvendo os problemas. Talvez eu não compreendo o que Deus está fazendo. Oh, aleluia. Eu não compreendo como que isso aqui vai resolver meu problema. Eu não compreendo isso. Mas eu decido obedecer ao que Ele. Aleluia. O segredo está na obediência. Aleluia. Os israelitas não entenderam como o sangue o salvaria, mas eles creram. E eles creram porque Deus disse. Então, se foi Deus que disse, então quantas das vezes nós questionamos os métodos de Deus? Só que você precisa entender que a obediência procede o milagre. Eu vou repetir, a obediência procede o milagre. Tudo que nós precisamos é obedecer. Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus. O que Deus exige de mim e de você é obediência. Obediência. E o que o Senhor disse por meio do ministério do profeta Samuel a Saul? Ele disse que melhor é obedecer do que sacrificar. Então,
A obediência é algo que Deus exige. Obediência. Qual é o grande problema hoje? O grande problema é a desobediência. Já percebeu? Sabe o que é interessante? Para mim obedecer, eu preciso conhecer. Quando você foi lá fazer as suas aulas de direção, você foi em uma escola de formação de condutores, você recebeu um livrinho, sim ou não? Sim ou não? Ali estava todas as leis do Código de Trânsito Brasileiro, sim ou não? Ok. E aí você teve que aprender aquilo, e aí você foi para a prova, depois você foi para o teste de direção, para você receber uma autorização para ser um condutor, sim ou não? Ok. Por que você, ao sair com o seu carro daqui, no semáforo da Fábio Zaran, por que você para no vermelho? Não são só cores? Ou aquelas cores indicam alguma coisa? Ou aquelas cores representam alguma coisa? Eu vou perguntar de novo, por que você não passa no vermelho? Você não fura o sinal vermelho porque existe uma lei, e que se você infringir ela, você será penalizado. Se tiver uma câmera, se tiver um agente de trânsito. É bem verdade que numa cidade perigosa como a nossa, que nós estamos numa capital, né? Tem estilo de interior, mas você está na capital, não dá bobeira não. Depois das 11 da noite, né? Você sabe que essas câmeras, até não depois da meia-noite, acho que tem um horário aí que elas não... Por quê? É uma questão de segurança, dependendo da área que está aquele semáforo. Vocês sabem disso, né? Então presta atenção. Em São Paulo é assim também. Depois das 11 horas da noite, você não fica marcando bobeira em lugar nenhum. Então presta atenção. Só que em outros horários, no horário normal, você não passa. Por quê? Porque existe uma lei, você conhece a lei, e você sabe que se você passar, talvez não tenha um agente de trânsito, mas tem uma moto cruzando. Então, para não haver morte, nem acidente, você respeita. Então presta atenção nisso aqui. Para você obedecer aquele semáforo, você não teve que conhecer a lei? Eu não vou ficar aqui citando o Código de Trânsito Brasileiro, nem as leis, mas existem várias outras que a gente tem que obedecer, sim ou não? Mas para você obedecer, você tem que... Para obedecer tem que... Fala assim, conhecer. Agora eu vou fazer uma pergunta, quem ama Deus aqui? Levanta a mão. Quem sabe que a Bíblia é o livro de Deus? Levanta a mão. Agora não precisa se identificar, mas quem já leu e procurou conhecer esse livro de Deus que você disse que ama, quem já leu ele do início ao fim? Tem gente que faz 20 anos está na igreja e nunca leu inteiro nem o Novo Testamento. Como que você vai obedecer uma coisa que você não conhece? Então presta atenção nisso aqui. Para você obedecer, você tem que conhecer. Você sabia que lá em Israel, os meninos de 12 anos, 13 anos, que estão ali se preparando para o bar mitzvah, ou bar baraká, que é aquele momento ali da transição, que ele está deixando de ser menino, né? Tem também o bar mitzvah das meninas, que é a partir dos 12 anos, porque eles acreditam que mulher evolui mais rápido, né, do que homem. O homem é um pouco mais lento, né? Mas presta atenção. Você sabia que o menino de 12 anos, 13 anos em Israel, ele conhece toda a Torá?
Quando você vai em Israel e você vai na esplanada dos Muros das Lamentações, lá no canto lá, ó, fica os rabi, os rabino. E aí eles ficam ali ensinando, tem até uns púlpitos assim, ó, que eles ficam ali lendo, eles ficam recitando aquilo, eles ficam aprendendo. E tem uns meninos com umas tiras de couro amarrada aqui, uma tira de couro amarrada aqui, com uma caixinha aqui quem já viu já? Vestido, né? Com talite, com quipá, com aquela caixinha ali, ela não está à toa ali. Aquela caixinha contém o decálogo, os 10 mandamentos. Ele está encucando. Quando ele está com aquilo, ele está dizendo: eu estou guardando a sua palavra eterna. Eu estou guardando a tua palavra. Por quê? Porque para obedecer tem que conhecer. Aí dentro da igreja nós temos pessoas que ele não está disposto a obedecer nada. Pastor, como que o senhor percebe? Insubmissos. Porque a pessoa que não consegue se submeter a uma autoridade do ambiente eclesiástico que ela está, essa pessoa também não se submete a Deus. Porque se ela não consegue se submeter a uma pessoa que ela está vendo, vai se submeter a alguém que ela não vê? Você percebe que começa a ficar sério a coisa? Quem percebe? Aí tem pessoas que ele não consegue se submeter a uma liderança, ele não consegue se submeter a nada dentro da igreja, mas ele fala que ama Deus, ele fala que ama, mas nunca leu a palavra. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Você se torna uma presa fácil. O diabo vai ficar ali, ó, naquela área da sua vida te batendo. Você vai passar 30, 40, 50 anos da tua vida apanhando naquela área ali. Não vai mudar nunca. Quem está entendendo? Presta atenção. Aquele povo ficou 200 anos cativo, e agora Deus está mandando pegar sangue, pôr numa bacia e passar. Sabe o que é interessante? É que o povo obedeceu. Às vezes a gente não vai compreender o que Deus está fazendo, mas nós precisamos obedecer o que Ele está mandando. Vou repetir, você precisa. Olha para essa pessoa com carinho e respeito, porque crente é educado, e diga assim, ó, por mais que você não compreenda, obedeça. A Bíblia diz que aquele povo agora pegou lá o cordeiro, né? Tirou o sangue dele, pegou a isopo, é uma planta, molhou no sangue e passou nas vergas, e lá dentro fez churrasco de cordeiro. E eu vou te falar uma coisa, isso aqui foi uma afronta para os egípcios, viu? Pergunte por quê? Porque eles tinham o touro como uma divindade de força. Aí Deus não manda pegar o sangue do touro, manda pegar o sangue do animal mais dócil e mais inocente que tem da cadeia do animal, do reino animal. Você sabia disso? Que o cordeiro ele é uma presa, a mais fácil de todas? Quem sabia? É Deus falando: eu não vou tirar mediante a força, eu vou tirar mediante a obediência e a pureza. Eu não preciso de um animal que representa a força, eu preciso de um animal que representa a pureza. Quem está entendendo isso aqui? E aí eles passam e ficam dentro de casa fazendo churrasco. Diga, fazendo churrasco. E o que vai acontecer aqui? Proteção. Diga comigo, proteção. E eu vou finalizar aqui porque essa mensagem vai continuar até o terceiro domingo. Então presta atenção. Diga comigo, proteção. A Bíblia diz que à noite o anjo destruidor, o anjo da morte passou. Começou a haver choro na casa dos egípcios.
Pergunta por quê? Porque não tinha a marca do sangue. Só que na casa dos israelitas o anjo destruidor vinha, chegava de frente com o sangue, olhava para o sangue e passava por cima da casa. Não, ele não passava de lado, ele passava por cima. É por isso que é chamado de Páscoa. E Páscoa é pechar. Pechar é passar por cima. Ele ia passando por cima. Chegava na casa, olhou o sangue, passava por cima. E eu vou falar algo para vocês aqui que Deus mexeu comigo hoje no gabinete estudando. O que estava acontecendo ali naquela terra? Um juízo. Diga comigo, juízo. Diga, juízo de Deus. Aí eu te pergunto, qual foi o critério para esse juízo? O critério de Deus foi em eles serem perfeitos? O anjo destruidor chegou na frente da casa. Não, eu não vou entrar aqui porque aqui só tem gente perfeita. Qual foi o critério de Deus? Foi caráter? Não, eu não vou entrar aqui porque tem alguém de muito caráter aqui dentro, que tem até um bigodão. Não, eu não vou entrar aqui porque esse foi o critério de Deus? Primeiro critério, obediência. Porque quando o anjo viu o sangue, falava: aqui tem alguém que não é perfeito, mas é obediente. Aqui tem, eu estou sentindo graça de Deus, eu me arrepiei de novo. Aqui tem alguém obediente ao eterno. Deus não está falando para você ser perfeito. Ele não está dizendo para mim que eu tenho que ser perfeito, mas o seu espírito aqui nesta noite, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Ele está dizendo: seja obediente à minha palavra. Seja obediente. Por quê? Porque a obediência vai proteger tua casa, a obediência vai proteger tua família, a obediência. Não é perfeito, mas é obediente. Oh, aleluia. Na verdade, Deus nunca exigiu perfeição, mas Ele exige obediência. O anjo da morte não entra. Sabe por quê? Porque você só consegue obedecer a Deus que você não vê, porque dentro de você existe um temor. E é o temor a Deus que te guarda. É por isso que o salmista disse que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então tem proteção de Deus. Eu estou começando esse domingo aqui dessa campanha declarando proteção de Deus para a tua casa, proteção de Deus para a tua vida pessoal, proteção de Deus para a tua família, proteção de Deus, proteção de Deus. Amanhã, quando você chegar no teu serviço, há uma proteção na sua vida. Quando o inimigo passar próximo da tua casa, há uma proteção de Deus sobre a tua casa. Sabe o que protege a nossa casa? Não é espada de São Jorge plantado num vaso na frente de casa, não. O que guarda a nossa casa não é arruda. O que guarda a nossa casa também não é ferradura atrás da porta. O que guarda a nossa casa não é nada místico, não. É o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus Cristo. Pastor, mas como eu tenho certeza que eu sou coberto pelo sangue? A certeza vem porque eu estou disposto a obedecer a palavra dele. A certeza vem porque eu estou disposto a obedecer. Então eu tenho a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu tenho a cobertura do sangue. O sangue é proteção contra o juízo. Então o anjo da morte não distinguia por moral ou status,
mas pela marca. Pela marca do sangue. Tem sangue, não entro. Eu convido você a ficar de pé. Lá abaixo. Projeta para mim 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Todos os domingos eu vou ler esse texto. No final, eu sempre estarei lendo esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Porque eu falei do sangue da antiga aliança, mas eu sempre tenho que terminar falando do sangue da nova aliança. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, a qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de sementes corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, você percebeu o que Pedro está dizendo aqui? O poder do sangue só é válido na vida de quem obedece a palavra da verdade. Quem está entendendo isso aqui? Deus falou com você nesse primeiro dia? Deus falou com você? A sua casa está protegida pelo sangue de Jesus? Faz assim como eu estou fazendo. Faz assim: Senhor, me cobre com teu sangue, Jesus. Me cobre com teu sangue, Jesus. Levanta suas mãos e diga: cobre a minha casa com teu sangue, Jesus. Guarda a minha família, proteja a minha família com seu precioso sangue. E hoje eu só falei do sangue da antiga aliança. Até o último domingo eu vou chegar no sangue da nova aliança. Vamos falar do cordeiro que morreu como o cordeiro, mas ressuscitou como o leão. Oh, aleluia! Talvez existem áreas da sua vida que precisa de proteção, porque talvez você vem sofrendo na mesma área, vem sofrendo, parece que é um ciclo que se repete. Entenda que é proteção e libertação, e nessa noite eu oro por proteção, mas eu também oro por libertação, para que haja libertação na tua casa, libertação na tua família, libertação de Deus. Ora, manda calabachuribi calamai. Eu quero orar que essa noite, se tem alguém aqui essa noite que sente a necessidade, pastor, eu entendi a palavra, pastor, eu preciso de uma oração, pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso ser ministrado nessa noite, pastor, porque hoje eu entendi, pastor, que é o fato de eu não obedecer talvez completamente. Eu amo Deus, eu estou na casa de Deus, mas existem algumas áreas, pastor, que é tão difícil, e que você precisa de uma oração hoje. O altar está aberto para você aqui, o altar está aberto para você aqui. Vem para o altar, eu vou pedir para os meus pastores orar nesse momento.
por estas vidas. Entenda que essa pregação é para nós, essa pregação é para essa palavra é para nós. Eu não estou pregando para o não crente lá fora, eu estou pregando para você aqui dentro. Estou pregando para você que talvez já foi tão castigado, para você que já sofreu tanto em algumas áreas, e você percebe que existem algumas coisas que vai se repetindo. Hoje é a noite do basta. Hoje é a noite de você sair daqui com a marca. O anjo destruidor vai parar na frente, mas não vai entrar. O anjo destruidor vai parar na frente, mas não vai invadir. Não vai. Se for necessário confessar aqui alguma coisa hoje, aproveite esse momento entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo, e começa a colocar para fora agora. Começa agora a colocar para fora. Ora, mandarabaixo. Aleluia. Mais simples, o anjo da morte não entra.